Olá, vamos dar início à nossa segunda aula de introdução à fenomenologia. O nosso estudo ele tem como objetivo, como já explicamos na primeira aula, tratar não sobre a fenomenologia, mas a partir da fenomenologia tratar daquilo que constitui a coisa mesma, digamos, da fenomenologia, aquilo que está em causa, aquilo que interessa como questão a fenomenologia. Nós, na primeira aula, fizemos uma reflexão introdutória sobre a nossa atitude, duas atitudes de tratar de alguma coisa. Uma atitude é falar sobre alguma coisa. A outra atitude é falar a partir daquela coisa. O falar sobre pressupõe que estejamos fora daquilo e acima daquilo. O falar a partir de significa que nós estejamos envolvidos, engajados naquilo a partir de que nós falamos. Para nós, a fenomenologia é uma praxis do pensamento. Portanto, não se pode falar sobre, mas se pode e se deve falar a partir de. Quer dizer, todo falar sobre precisa estar também antenado com falar a partir de. Bem, mas nós começamos com um primeiro ponto, digamos, a nossa preconcepção sobre a fenomenologia. Normalmente entendemos a fenomenologia como um movimento reflexivo da filosofia contemporânea, movimento que tem em Husserl o seu principal fundador, mas que para nós também tem em Heidegger um outro fundador, alguém que deu uma nova dimensão, por assim dizer, à fenomenologia. Então nós vamos tratar de Husserl, de Heidegger, e pretendemos tratar também de um terceiro fenomenólogo menos conhecido entre nós no Brasil, que é Heinrich Rombach, professor de Würzburg. Bem, nós, na aula passada, falamos de alguns pontos quando se trata de descrever objetivamente a fenomenologia, falando sobre ela. Então, falamos, por exemplo, o primeiro ponto da diferenciação entre atitude natural e atitude filosófica. O segundo ponto é a crítica sui generis que a fenomenologia faz do pensamento natural científico. Um terceiro ponto, o retorno, chamado redução, tá? A epoqué, isto é, a detenção da atitude natural, da tese do mundo como algo absolutamente dado, a suspensão desta tese, que nós operamos sempre na atitude natural, de modo que nós precisamos levar de volta o mundo conhecido à fonte do próprio conhecimento do mundo. Esse movimento de redução que se dá de maneira tríplice, a redução fenomenológica, a redução eidética, a redução transcendental. O quarto ponto que nós destacamos foi o da intencionalidade. A redução nos reconduz para a operação dinâmica da intencionalidade da consciência e a sua constituição, a constituição do mundo objetivo a partir
da realização da intencionalidade. O quinto ponto, que se nomeia como o princípio de todos os princípios, que Russell cita em Ideias 1. No princípio de todos os princípios, que toda visão originariamente doadora é fonte justa do conhecimento, que tudo aquilo que se nos oferece originariamente numa intuição, por assim dizer, em sua realidade efetiva, em carne e osso, há que ser tomado simplesmente como aquilo que se mostra, mas também só nos limites em que se dá aí. Assim, nenhuma teoria pensável pode nos induzir a erro. Então, nós vimos esses 5 pontos. Nós vamos agora tentar pensar introdutoriamente a fenomenologia em seu motivo e em sua tendência fundamental, tal como ela aparece no pensamento de Edmund Husserl. Para tratar da fenomenologia a partir dela mesma, é preciso que nós nos deixemos interessar por ela e que, por conseguinte, nos envolvamos com ela. Talvez a fenomenologia só se nos dê como fenômeno se nós nos dispormos a um real envolvimento com ela, isto é, a um estudo que é um empenho de aprender a pensar. Então, a nossa tese de que a fenomenologia não é uma doutrina, a fenomenologia é um modo de conduzir a praxis do pensamento. Então, o nosso relacionamento com a fenomenologia, nosso engajamento, envolvimento com a fenomenologia, implica aprender a pensar. Trata-se de aprender a pensar não segundo o modo do pensamento natural, mas segundo o modo do pensamento filosófico. No cotidiano, quando falamos de pensar, nós, por exemplo, damos a esta palavra o sentido de opinar, conjecturar. Por exemplo, eu penso que amanhã irá chover. A palavra pensar aqui tem um sentido fraco. Quando nós falamos de pensar, estamos entendendo o pensar em sentido forte, o pensar filosófico. Eu cito uma passagem de A Ideia da Fenomenologia, de Husserl, na tradução feita para o português, que está publicada nas edições 70. Diz assim: fenomenologia designa uma ciência, uma conexão de disciplinas científicas. Mas, ao mesmo tempo e acima de tudo, fenomenologia designa um método e uma atitude intelectual. A atitude intelectual especificamente filosófica, o método especificamente filosófico. Ou seja, nesta passagem aqui da página 46 da edição de 1989 de A Ideia da Fenomenologia, Husserl está colocando 2 sentidos de fenomenologia. A fenomenologia como uma ciência, ou um conjunto de disciplinas científicas. Esse projeto da ciência filosófica chamada fenomenologia e suas várias articulações. Mas Husserl coloca um sentido prioritário não na ciência, e sim no método. Fenomenologia designa, acima de tudo, um método. Um método, nós entendemos aqui, um modo de caminhar, de fazer um caminho na investigação das questões filosóficas. E significa uma atitude intelectual. Na aula passada nós já falávamos de atitude natural e atitude filosófica. Agora, Husserl volta a falar de atitude intelectual. A palavra intelectual talvez seja pouco compreendida por nós. Talvez seja útil lembrar o sentido da palavra intelectual.
Intellectus, né? Vem de intellegere, isto é, de entreler. Né? Intelectual é tudo aquilo que concerne a nossa capacidade, a nossa possibilidade e faculdade de entreler, de ler entre, ou de recolher, já que a palavra ler quer dizer colher, né? De recolher aquilo que está entre, aquilo que está de permeio na realidade e no real. Portanto, a fenomenologia como atitude intelectual. Né? E essa atitude intelectual que Russell chama especificamente filosófica. Então, fenomenologia é método. Método quer dizer, sobretudo, um modo de caminhar na investigação das questões. Fenomenologia é atitude, atitude intelectual, atitude de apreensão e compreensão da realidade do real, né? E esse método, esta atitude, Russell qualifica como filosófico, né? O método filosófico. Bem, o que nos coloca a questão o que é filosofia. Né? Se a fenomenologia é método e atitude filosófica, então o que significa filosofia? A filosofia, a doutrina suprema do ser e da ciência, tal como a designa Russell na página 47 do mesmo texto, A Ideia da Fenomenologia. A filosofia, a doutrina suprema do ser e da ciência, não é uma ciência que está fundada nos resultados das ciências positivas, ciências particulares e objetivas, tais como as ciências que tratam desta ou daquela região do ente, desta ou daquele âmbito do real, a natureza, a história, a linguagem, o número, etc. Não é? Então, a fenomenologia é a atitude e método da filosofia. A filosofia é a ciência do ser. Né? A ciência do ser e da ciência. Né? Russell fala doutrina suprema, suma, né, do ser e da ciência. Né? Então, será preciso distinguir a cientificidade, digamos, da filosofia da cientificidade das ciências positivas, que são ciências particulares de determinados âmbitos do real. Ciências objetivas também. Né? Bem, cito ainda a página 47 de A Ideia da Fenomenologia. Russell diz assim: a filosofia, porém, encontra-se numa dimensão completamente nova. Precisa de pontos de partida inteiramente novos e de um método inteiramente novo, que a distingue por princípio de toda a ciência natural. De novo, volta esse elemento da distinção entre a filosofia e as ciências positivas, as ciências ônticas, particulares, objetivas. Né? Mormente, principalmente aquelas ciências chamadas naturais. Não? A fenomenologia, a filosofia, diz Russell, se encontra numa dimensão completamente nova. Poderíamos dizer, não há uma passagem da dimensão das ciências positivas para a filosofia. Não? Quer dizer, só é possível um salto que retrocede, que retorna para a dimensão originária do que podemos chamar de mundo da vida. Não se pode entender a filosofia partindo das ciências positivas. O contrário não é verdadeiro. Para compreendermos os fundamentos e a dinâmica das ciências positivas, é preciso partir da filosofia. Não é?
Em todo caso, Husserl salienta essa dimensão completamente nova. Se a filosofia se move numa dimensão completamente nova, também os pontos de partida, os métodos também da filosofia precisam ser novos, diferentes daqueles métodos e pontos de partida das ciências positivas. Bom, como caracterizar este método em poucas palavras? Eu vou ler aqui um texto do professor Emanuel Carneiro Leão, que está na apresentação de meu livro chamado A Clareira do Ser. Em poucas palavras, em poucas linhas, o professor Emanuel Carneiro Leão, ele caracteriza a fenomenologia. Vou ler. A fenomenologia busca compreender a dinâmica de sentido do todo, como um todo no seu momento cada vez singular. Assim, a intenção fundamental da fenomenologia está focada em captar a dinâmica de significação que o fenômeno mostrar de si mesmo nesta pertença cada vez singular ao todo da vida. Por isto, o foco de toda a evidência da fenomenologia é, em última instância, a experiência, relação significativa do fenômeno com o homem. Até aqui a citação do professor Carneiro Leão. Então, a fenomenologia é uma busca de compreender cada fenômeno na sua singularidade, porém, captando nesta singularidade uma pertença ao todo, né? Ao todo que nós chamamos vida, ao todo que nós chamamos realidade, ao todo que nós chamamos ser. Então, como que na singularidade de cada fenômeno se dá a pertença a este todo da realidade, da vida, do ser. Como que o todo se encontra vigente em cada fenômeno singular. Como que cada fenômeno singular remete ao todo. Abre, por assim dizer, a perspectiva para o todo. O todo que está todo em cada parte. Essa conexão entre todo e parte, a realidade como tal e como um todo, a vida como tal e como um todo, e cada singularidade de cada fenômeno. Então, essa imbricação, essa pertença, não é? Que em outros sentidos nós chamamos de ente e ser, né? Essa imbricação ou pertença é que nós procuramos captar com a fenomenologia. Assim, captar o fenômeno na sua significação, né, para nós, né, e como esta significação conosco, que apreendemos, compreendemos, como essa significação nos remete ao todo. Sigo a leitura. Ele diz: neste exercício em que o fenômeno vem a si e se manifesta em sua significância para a condição humana, Husserl trabalha os vértices do método fenomenológico através da análise fenomenológica da intencionalidade. Por esta análise prospectiva, o homem é conduzido a entrever a redução e a constituição do fenômeno, nas quais se deixam interpelar as fontes geradoras tanto da consciência, nos seus diferentes níveis, como de seus correspondentes conteúdos. Com isso, a investigação está centrada na experiência intuitiva da verdade que se dá enquanto gênese de um determinado conteúdo constituído, noema,
e do processo de relacionamento do homem transparente e transiente com qualquer conteúdo noizes. Até aqui a citação do texto do professor Carneiro Leão. Bom, então, como o fenômeno aparece e se dá a inteligir, se dá a compreender a nós, ao homem, a condição humana. Husserl talvez diria a consciência. Esse é o primeiro ponto, né? O fenômeno do ente se dá de muitos modos, em muitos modos de ser, né? E se dando, ele se dá a inteligir, se dá a compreender. Como é que ele está se dando a inteligir, a compreender por nós e para nós? Essa é a primeira questão. Bem, então, o método fenomenológico husserliano, ele vai procurar descobrir isso através da análise da intencionalidade. A intencionalidade da consciência, ela é o fio condutor para se realizar a redução do fenômeno e a constituição do fenômeno. A redução o retorno do fenômeno à sua fonte na consciência intencional. E a constituição, o modo como a consciência intencional doa sentido e validade de ser ao fenômeno em questão. Aqui nós temos, né, as fontes geradoras da consciência em seus diferentes níveis, estando em relacionamento com os seus correspondentes conteúdos. Poderíamos dar exemplos. A percepção, né? Quando nós percebemos alguma coisa. Este alguma coisa é um conteúdo correspondente ao modo de ser, à estrutura e dinâmica própria do perceber. Então, nós temos uma copertinência, uma copertença entre o perceber e aquilo que é percebido. Ou nós poderíamos falar, por exemplo, de um imaginar, né? O imaginar é imaginar alguma coisa. O imaginado, enquanto conteúdo, ele se perfaz, se constitui segundo a forma, a estrutura, a dinâmica do próprio imaginar. E assim por diante. Poderíamos citar muitos outros níveis da consciência em seus relacionamentos intencionais com os seus conteúdos. A outra coisa que foi citada aqui, que a fenomenologia ela está centrada numa experiência intuitiva da verdade. Nós já falávamos na aula passada do papel que a intuição tem no princípio de todos os princípios nomeado por Husserl, não é? Acolher o fenômeno à medida em que ele se dá. E somente nessa medida em que ele se dá. Agora, o dar-se do fenômeno diretamente se chama experiência. E a experiência, ela oferece uma apreensão imediata e direta da coisa mesma em questão. Esta apreensão direta e imediata da coisa mesma em questão é o que nós chamamos de intuição. Então, a experiência fenomenológica da verdade é uma experiência intuitiva. Conhecimento, e todo conhecimento
é conhecimento do verdadeiro, né? Todo conhecimento se funda na intuição. Bem, o conhecimento ou pensamento, se quisermos, por enquanto deixamos indistintos esses dois conceitos, né? Se dá como um relacionamento entre um conteúdo constituído e um exercício de constituição, de constituir. Não? Então, o conteúdo constituído se chama noema. O conteúdo, o ato constituinte, a operação constituinte se chama noesis. Então, no caso da percepção, o percebido é o conteúdo constituído, é o noema. O perceber, o ato, a realização é a noesis, né? É o processo de relacionamento da consciência intencional com aquilo de que ela é consciência. Sigo na citação. Para Husserl, a intencionalidade da consciência encontra uma tríplice recondução para a origem de todo conhecimento. Ela será redução fenomenológica, eidética e transcendental. A redução fenomenológica tematiza o surgimento do fenômeno enquanto fenômeno para a consciência. Tudo aqui é dado como fenômeno conhecido na e pela consciência, de tal modo que o fenômeno venha manifestar-se limpidamente como pura dinâmica fenomenal, em distinção de todas as apreensões epifenomenais. A redução eidética investiga a estrutura estruturante do fenômeno, na qual todos os conteúdos podem ser reduzidos à sua forma essencial e mostrarem-se como concreções da verdade. A redução transcendental tem a ver com a pergunta pelo processo gerador de todas as estruturações de sentido, sonda a força que ultrapassa os limites de suas estruturações e é anterior a toda a constituição de qualquer sentido do real. Em todos estes diferentes enfoques, a fenomenologia se volta para o fenômeno enquanto intencionalidade, isto é, mediação da consciência intencional. Bem, aqui estamos falando da redução. Redução tem que ser entendido no sentido antigo da palavra. Reductio, uma palavra que se usava também, por exemplo, na Idade Média, por exemplo, na obra de Boaventura de Banho Régio, Reductio Artium ad Theologiam, redução das artes, dos saberes à teologia. Bem, reductio tem aí o sentido de levar de volta, tem o sentido de retornar, reconduzir. Né? Então, o primeiro empenho, digamos, fenomenológico é o da redução. E esta recondução, ela tem tríplice sentido. Ela é redução fenomenológica, ela é redução eidética e redução transcendental. Primeiro, falemos da redução fenomenológica. Ela tematiza o surgimento do fenômeno enquanto fenômeno para a consciência. Quer dizer, o fenômeno se dá, o fenômeno surge. Mas, ao se dar e surgir, o fenômeno se mostra para a consciência, enquanto fenômeno. Isto é, enquanto algo que está vindo à luz, enquanto algo que está aparecendo, enquanto algo que está se mostrando. Tudo aqui é dado como fenômeno conhecido na e pela consciência.
de tal modo que o fenômeno venha a manifestar-se limpidamente como pura dinâmica fenomenal em distinção de todas as apreensões epifenomenais. Então, o segundo ponto será justamente a distinção, a redução eidética. Primeiramente, pressupõe captar o fenômeno na sua essência, na sua essencialidade. Significa focar o olhar, né? Digamos, concentrar o olhar no fenômeno, deixando, digamos, de lado a atenção para aquilo que no fenômeno é epifenômeno, quer dizer, aquilo que é algo secundário, aquilo que é algo casual, aquilo que é algo derivado. Isto é, tentar com o olhar captar o fenômeno naquilo que ele tem de essencial, de necessário, de estruturante. Por isso, a redução eidética investiga a estrutura estruturante do fenômeno. Quer dizer, a forma formadora do fenômeno. Eidos, eidética, redução eidética, vai nos dar a entender o eidos. O eidos quer dizer o aspecto no qual algo se mostra naquilo que ele é, como ele é, o que ele é e como ele é. Bem, captar o eidos significa captar uma forma, mas não uma forma acidental, e sim uma forma essencial. O que é o eidos? Talvez poderíamos entender melhor partindo da arte, como quando Paul Klee nos fala em seus escritos sobre a arte moderna e também em A Confissão Criadora. Paul Klee vai nos falar de que nós vemos o mundo como formas formadas. O artista, porém, é aquele que deforma este mundo como forma formada para poder captar formas formadoras. Formas formadoras que não são as formas terminais do mundo já dado, constituído, digamos assim, para a atitude natural, mas aquelas formas que possibilitam, que doam ser aquilo que é e se nos mostra, aparece para nós. O professor aqui fala de, em vez de forma formadora, fala de estrutura estruturante do fenômeno. Estrutura aqui não como algo estático, imóvel, mas estrutura como uma dinâmica de condução, de regência, que põe de pé o fenômeno. Estruturar aqui como colocar de pé o fenômeno. Isto é, a redução eidética, ela vai voltar o seu olhar, o olhar da consciência, aquilo que é essencial, e perceber as concreções das formas na realidade, as suas variantes e as concreções na realidade. A terceira forma de redução é a redução transcendental. A redução transcendental, diz o texto, tem a ver com a pergunta pelo processo gerador de todas as estruturações de sentido. Sonda a força que ultrapassa os limites de suas estruturações e é anterior a toda constituição de sentido do real. Então, transcendental tem a ver com aquilo que é condição de possibilidade, quer dos objetos da experiência, quer da experiência dos objetos. Ora,
Isso que é condição de possibilidade, é isto que se dá como processo gerador de todas as estruturações de sentido de ser. Né? Então, isto está aquém, é anterior a toda constituição. Né? Isto é, é anterior a toda constituição de qualquer sentido do real. Todo o real sempre nós vamos nos relacionar com o real sempre constituindo sentido, emprestando sentido e validade a esse real. Agora, aquilo que possibilita essa constituição está aquém de toda a constituição. A redução transcendental vai nos conduzir a esta fonte da vida constituinte da consciência. Bem, a última observação do texto apresentado, da apresentação do professor Carneiro Leão é: em todos esses diferentes enfoques, a fenomenologia se volta para o fenômeno enquanto intencionalidade, isto é, mediação da consciência intencional. Então, em Husserl, no pensamento filosófico levado a termo por Husserl, todo o fenômeno se dá na mediação da consciência intencional, desse relacionamento. Mediação quer dizer a consciência intencional é o medium, tá? É o ambiente, é o lugar, por assim dizer, em que se dá o relacionamento com o real e sua significação. Bem, então nós vamos concluir esse segundo ponto, tá? Dessa segunda aula, e vamos, numa próxima vez, aprofundar esta concepção da fenomenologia como método filosófico, reportando o método filosófico para a ontologia. Né? Será o tema da nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção.